Olá, sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo sobre a causa animal. Fica a pergunta, o que cada um que está em casa pode fazer para ajudar? O que o poder público deve fazer? Empresas, o que podem fazer? E eu estou com uma pessoa que está fazendo, que já faz durante toda a sua vida muito pela causa animal, que é a Alessandra da Paiol, vereadora por Itaquaquecetuba, ativista. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui falando um pouquinho. Causa animal tem que ser falada, né? Tem que ser falada, tem que agir em torno dela, porque eles são tão indefesos, né, gente? Queria saber como é que começou essa tua atuação na causa animal. Você era daquela que colocava cachorrinho na mochila e levava para casa, que via na rua? Sim, exatamente, Lilian. Começou desde muito cedo, né? Eu sempre me comovia, assim, com animalzinho na rua, gato, cachorrinho. Levava para casa, aparecia com os bichinhos em casa. E assim... só que começou a virar um propósito quando eu consegui montar uma ONG na cidade, que é a ONG Gaari. Isso já faz 15 anos, né? E naquela época a gente não ouvia falar em proteção animal, em leis, em protetores. Então, assim, aí eu conheci o Dr. Edson da Paiol, que é um médico veterinário da cidade, que também ajudava. A gente se uniu e montou a Gaari, né? Então, essa paixão começou a virar um propósito de ajudar os animais na cidade. E desde então a gente nunca parou. Como é que funciona a sua ONG? Me fala um pouquinho dela, como é que é a atuação dela? As pessoas pensam que estão em casa, falam, a ONG tem que fazer tal coisa, a ONG tem que resolver. Como é que é o dia a dia numa ONG? Eu imagino que você já participou de muitos resgates. Tem algum que mais te marcou? Conta pra gente. Tem sim. A ONG, na verdade, ela funciona assim. A ONG seria um braço, né, que é uma organização não governamental, que ela faz o que talvez o governo teria que fazer, né? A ONG vai lá com o seu papel, faz o que a cidade precisa, só que também precisa de apoio, né? Então, assim, nós começamos com essa ONG, a gente começou com um projeto que chama, né, o BSA, que é a Unidade Básica de Saúde Animal. E a gente tinha uma Kombi, essa Kombi não pegava na chave, viu? A gente precisava empurrar, só pegava no tranco. Tinha uma tenda na Kombi e a gente fazia atendimento ali para os cachorros. Cachorros de protetoras, pessoas de baixa renda que não tinham condições de levar, animais de rua, né, que eram acolhidos, então a gente atendia esses animais ali. Aí com isso começaram os resgates também, né, e as castrações. Então a gente tinha um convênio com a Clínica Paiol, onde as castrações eram feitas na Clínica Paiol. Como a castração é a base de tudo, né, a gente conseguiu montar um projeto que chama o Castramóvel, que é um ônibus, né? Um ônibus é um centro cirúrgico onde a gente faz castração. Lá em Itaquá, a gente já castrou 30 mil animais com ele. Bastante. E no estado todo já foram 200 mil. E assim, eu fico muito feliz, né, de ter visto o tanto que a Gaari cresceu. E assim, esse castramóvel se tornou o maior projeto de castração do Brasil, né? Então, assim, e nasceu lá em Itaquaquecetuba. E desde então também a gente não para de fazer castração. Semana passada eu fiz 440 castração na cidade, que foi sexta e sábado. Só de felino a gente castrou 210. Aí você imagina, 210 felinos castrados. O bichinho entra no cio ali a cada 3 meses. O tanto de animal que a gente evita futuramente abandonado, né? Eu tenho visto mesmo em grandes cidades, principalmente, menos animais abandonados na rua. Sabe o chamado cachorro de rua? Você não vê mais tanto. Quando vai para uma cidade mais afastada, eu acho que é porque a política de castração não está tão fortalecida, Não né? tá. Eu imagino que seja por isso. Porque a castração, assim, ela só traz benefício, né? O animal que é castrado, ele briga menos, ele adoece menos, ele vive mais. Então, assim, evita essa procriação, né, da cachorra ficar lá procriando, o pessoal abandona. Evita esse sofrimento que a gente vê nas ruas, né? Então, a gente tem que bater forte na castração. Agora, qual foi o resgate mais importante, mais emocionante que você participou? Fala devagar, porque eu sou fraca para isso, hein? Eu não aguento ver as cenas, sabe? Que vocês, como protetores, vocês que atuam na causa animal,
tem de lidar todos os dias com cada Uhum. situação que eu não consigo nem imaginar passando. É difícil. Eu ajudo dessa forma aqui, né? Falando para que as ações tenham a repercussão na grande mídia. Mas me conta, Alessandra, qual foi o que te deixou mais É assim, impactada? todos, né, toca nosso coração, porque quando você chega num bichinho e ele tá ali pedindo socorro, só o olhar dele para você assim, sabe, é marcante. Mas um deles foi da Sofia Vitória. A Sofia Vitória era uma filhotinha de cachorro e eu recebi o pedido dela num dia de manhã, que ela tinha sido atropelada na noite anterior pelo trem. O trem passou por cima da patinha dela, arrancou a pata dela, a perna. E eu cheguei para resgatar ela. Ela estava praticamente assim, desfalecida, né? Perdeu muito sangue, a gengivinha dela estava muito branca. E quando eu peguei ela, que ela suspirou e olhou para mim, eu prometi para mim mesma e prometi para ela que eu ia mudar a vida dela, né? Ia tirar ela daquele sofrimento. E levei ela para o centro cirúrgico, o doutor Edson estabilizou ela. E eu perguntei assim, doutor, ela vai viver? Aí ele falou assim, olha, Alessandra, por ela ser uma filhote, tem bastante probabilidade dela, né, viver, né, e a bichinha tinha força de vontade, sabe? Olhava assim pra gente, aquele sofrimento todo, pensa, né? A gente com um machucadinho na unha, já dói. Imagina o trem passar por cima da perna, e ela passou a noite inteira naquela agonia, perdendo sangue. E foi um resgate assim que eu ligava para a clínica, como que tá a Sofia Vitória, como que ela tá? E graças a Deus eu consegui, né? Eu cumpri com o que eu prometi para ela naquele momento. O nome dela de Vitória? É, Sofia Vitória. E ela foi adotada por uma família, né? Uma amiga minha que é apaixonada por ela, por isso que eu doei ela. Vive numa casa maravilhosa, uma família linda. E ela participou da minha campanha, ela fez a publicidade junto comigo, as fotos junto comigo, e foi pé quente ainda, tá vendo? Olha, ainda Trouxe fez com que sorte. Você fosse eleita vereadora, ajudou realmente. Me conta, ser vereadora sempre foi um sonho, um objetivo, deu voz à tua causa animal, como é que é essa nova vida como vereadora? Então, na verdade, assim, eu topei ser vereadora porque a gente fica cansada, né, da desigualdade, a gente fica cansada de tanto sofrimento. Então, você fala assim, não, a gente tem que ir para lutar e para tentar mudar. Então, a questão de eu ser vereadora veio através de ver o sofrimento e também querer a mudança, né? Eu já tinha um trabalho com o Dr. Edson da Paiol, ele era o vereador, né? Na época, a gente... um se apoiava, né, no outro, a gente tinha um trabalho junto, só que ele era o vereador e ele foi para São Paulo. Eu estando em São Paulo e você em Itaquá, a gente consegue fazer mais coisas, né? Já é um lugar a mais para dar visibilidade à causa. E quais são seus projetos de lei? O que você tem de mais importante para essa bandeira? Então, o principal projeto na nossa cidade é que tenha um atendimento veterinário gratuito, né? O projeto principal para Itaquaquecetuba é um hospital veterinário gratuito, que não seja um hospital por enquanto, que começamos com uma clínica, né? A gente já tem esse projeto lá desde 2022, que é um projeto meu, do Dr. Edson da Paiol, deputado Rodrigo Gambale, que mandou a verba, demos início. Aí o nosso prefeito, Eduardo, ele vê a necessidade, ele conversa bastante comigo sobre a causa animal, foi também buscar mais recursos. Tem esse da clínica veterinária. Aí, atualmente, eu fiz um na Câmara Municipal que a gente colocou no calendário da cidade, o Abril Laranja, que é contra a crueldade e maus tratos, né, gente? Dos animais. Cadeia para maus tratos, pelo amor de Deus. As pessoas têm que se conscientizar. Porque às vezes a pessoa tem um cachorro, deixa preso a vida inteira sem necessidade, não sabe que aquilo é maus tratos, colocar né? numa corrente, fica você com uma corrente no pescoço, parado, um pouquinho de espaço, para você ver se é bom. No sol, na chuva, é bem assim. Fiz também uma indicação para que a cidade tenha um banco de ração, porque tem muitos protetores que precisa, né, que alimentam cachorros de rua, que passam dificuldade. Então, assim, precisa desse banco de ração. Eu estou com um projeto em andamento que é a tração animal, que na cidade, infelizmente, a gente ainda vê aquelas carroças carregadas de peso, reciclagem, ferro velho, o animal ali esgotado e a pessoa forçando aquela situação.
Então, eu estou com um projeto de lei também para proibir isso na cidade. A gente fica na torcida aqui pela aprovação deles, porque tudo que você mencionou aí é de extrema necessidade, vereadora. Sim. Agora, pergunta, você recebe críticas? Porque tem gente que não faz nada por ninguém. Nem por cachorro, nem por gato, nem por outro ser humano, nem por ninguém. Fica em casa, olhando a internet, reclamando e xingando as pessoas. Ah, por que está ajudando o cachorro com tanta gente que precisa? Ah, porque está ajudando o gato com tanto cachorro que precisa. Ah, é porque... Acontece isso, gente que nunca fez uma doação de R$1 para um nada nesse mundo, acha que pode reclamar de quem está fazendo alguma coisa por alguma causa. Sim, infelizmente a gente recebe sim, né? A maioria das pessoas, assim, tem bastante gente boa, humana, que se junta à ONG, que ajuda, mas muitas vezes as pessoas fazem o quê? Só lembra da ONG quando tem um cachorrinho ali na porta dela, né? Aí lembra. Aí se a ONG não consegue resgatar, a ONG não presta, né? Assim, não quer saber se você está com seu canil lotado, se você está com mais de 30 animais internados. Então, assim, critica. E tem aqueles que falam, nossa, tanta coisa para se fazer, a vereadora está cuidando de animal. Quem cuida de animal é um ato de humanidade e empatia, né? E às vezes falta nessas pessoas que criticam. E aí, para a gente terminar, eu queria saber o que cada um pode fazer que não seja criticar. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho dinheiro para dar para aquela ONG. Queria muito ajudar com o dinheiro, mas às vezes é uma quantia tão pequena que se cada um der uma quantia muito pequena, acaba ajudando num todo, né? Vira um montante. Outra coisa, tempo. Vocês precisam de voluntários, ONGs precisam de gente para ajudar a limpar o canil, para dar carinho para o bicho que seja. Né? Para passear, a gente tive um projeto nas zoonoses também, onde a gente reunia voluntários para estar indo até a zoonose passear com os cães. Tinha aqueles cães que eram agressivos pelo fato de ficar ali dentro do canil. E o cachorro já conhecia até o voluntário que ia passear com ele. Então, assim, foi muito gratificante também. E o que a gente precisa mesmo é o que a pessoa tem mais, assim, de precioso, né? É o que não tem preço, é o tempo e o amor. Porque eu já deixei de fazer eventos por falta de voluntários, já cancelei feiras de adoção porque a gente não tinha voluntário suficiente, animal tem voluntário. E é claro que toda ONG precisa, assim, tem um custo, né? Precisa de doação de ração, doação de jornal, de medicamento, né? Quanto que vocês gastam. Tudo. Só que também precisa dessa parte humana, né? Dessa mão de obra, das pessoas estarem ali ajudando. Então, o amor e o tempo acho que é essencial. Igual às vezes assim, o lar temporário. Às vezes a gente está com um cachorro que está no canil, está estressado, vai para a feira de adoção, não é adotado. Às vezes a pessoa pode dar um lar temporário até o cachorro arrumar um dono. Eu recebo às vezes pedido de ajuda. Olha, tem um gato aqui em frente, caiu aqui no meu quintal. Tem um cachorro na minha porta sem a orelha, que às vezes acontece, briga na rua, vai parar lá. Você consegue me ajudar? Às vezes eu consigo assistência veterinária, só que eu não tenho espaço para esse animalzinho. Aí eu falo assim, olha, tem como acolher ele até ele ficar bom, se curar, ter uma vaga no canil, ou então a gente destinar ele para uma adoção, né? Então, às vezes a gente precisa do amor, da empatia e do tempo das pessoas. Você falou agora há pouco uma coisa muito importante, que assim, a pessoa não sabe às vezes que está cometendo maus tratos, não sabe que cachorro na corrente é crime, no sol, na chuva. Eu queria que você passasse essa orientação também, vereadora, a respeito do que cada um pode fazer em termos de denúncia. Porque às vezes você presencia, né, do teu vizinho, algumas situações em que você até fica na dúvida. Eu já recebi denúncias, por exemplo, de um gato que ficava no parapeito, numa varanda, só que o síndico não fazia nada, o próprio dono do animal falava, não, o gato é meu, eu faço o que eu quiser. Qual o limite da lei, do bom senso, do que é crime, no que não é, e como as pessoas podem ajudar esses animais? Às vezes vai denunciar, existe um anonimato para quem denuncia uma situação dessa? Existe, sim. É assim, Itaquá a gente trabalha da seguinte forma, primeiro vem a denúncia, né? A gente vai averiguar com uma notificação e a gente vê o estado. Tem estado que você chega e fala, não, tem que tirar o animal daqui, porque é muita crueldade, sabe? Tem pessoa que é muito ruim. É ruindade mesmo, é o ser humano sendo lixo na sua pior essência. Agora tem pessoa que assim, deixa o cachorro lá em cima da laje. Aí você vai lá averiguar essa denúncia. Já que você não pode pegar todos,
olha, tem que fazer uma casinha, deixa esse cachorro solto, o cachorro não pode ficar lá o tempo todo, coloca uma água, coloca uma comida. Então, com uma notificação, a pessoa, né, ela melhora a condição do animal. Então, existe esses dois lados. A pessoa que é ruim mesmo, né, sem noção, que acha que nunca vai dar nada para ela. E tem aquela pessoa que falta uma orientação, falta uma conversa, né? Então, como eu falei, tem lugar que você vai e você fala, não, gente, não tem condições. Uma vez eu fui numa denúncia, era um estabelecimento na cidade. A pessoa fazia portão. E a denúncia que a gente teve é que ele trancava esses cachorros num latão. E que o cachorro ficava ali o dia inteiro. E quando eu cheguei, eu falei assim, não, gente, eu não quero acreditar que o cachorro tá ali. E o cachorro tava. Sabe? Um sol e o cachorro dentro de uma lata. É ruindade, né? Sabe? Não tem assim. Aí dá vontade de você falar assim, fica você ali, né? 10, 15 minutos. Aproveitando. Troca de lugar, né? Qual é a punição para uma pessoa que faz isso? Porque você falou, a pessoa faz com a certeza de que não vai acontecer nada com ela. E muitas vezes não acontece nada. O que falta mudar? Nesse caso, ele perdeu a guarda do animal, né? Porque a gente foi lá, constatou que o animal estava lá, tivemos prova, tudo. Só que ele saiu da delegacia primeiro do que eu. E a punição financeira? Porque às vezes lei, no bolso, quando dói no bolso, tipo, meu querido, você vai pagar 10 mil reais de fiança para sair da delegacia para uma instituição, para uma ONG. A lei é muito falha ainda, sabe? Porque assim, é que você vai para a delegacia com a pessoa sai primeiro do que você, aí você tem que ir no fórum, abrir processo. Às vezes o crime tem a fiança não é tanto dinheiro assim, às vezes com R$ 1.000 sai de lá, sabe? Então, é triste, sabe? Por isso que as leis têm que ser mais severas, tem que ser preso, sabe? Para sentir na pele o que ele fez o animal sentir. Então, mas ainda tem muita falha, tem muitas brechas, né, na lei, que é como eu falo, você vai com a pessoa na delegacia, a pessoa sai primeiro do que você, que denunciou. É por isso que é tão importante que pessoas como você estejam à frente dessa causa e que ela se multiplique pelo Brasil, para que cada vez mais as câmaras municipais tenham pessoas que atuem na causa animal. Muito obrigada, viu, vereadora? Nada, eu que agradeço, viu? Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.